Fala galera, beleza? Eu sou o Usner, você está no Bora Mundo e vamos falar de psicologia do comportamento, vamos falar sobre o behaviorismo moderno, certo? O que acontece? A gente tem um behaviorismo moderno e ele se concentra no que esse behaviorismo, né? Ele se concentra em observar o comportamento, certo? E o que do comportamento? Aquilo que é observável e mensurável. Aquilo que a gente consegue observar do comportamento, a gente consegue ver, certo? E aquilo que a gente consegue mensurar, aquilo que a gente consegue medir. Então, é somente aquilo realmente que nós conseguimos ter acesso, tá? Bom, isso daí é o seguinte, é importante porque eles vão começar a estudar e entender as consequências que esses comportamentos têm, eles têm na sua dinâmica com o ambiente, como eles são influenciados, né? Como todos esses elementos eles acabam afetando o comportamento e modelando o comportamento, certo? Como eles acabam estimulando um certo tipo de comportamento e como esse comportamento vai se modelando e ao mesmo tempo ele vai afetando o ambiente, tá? Então isso é muito interessante porque o behaviorismo ele é isso. As abordagens behavioristas elas vão ter início lá com principalmente dois cientistas aí, a gente vai ter o John Watson e o famoso Skinner, certo? E desde lá então, essa ciência ela vai evoluindo, tá? E a gente vai falar aqui agora, com vocês viram na capa, sobre 5 pontos importantes do behaviorismo moderno, tá? O behaviorismo foi sendo estudado, foi sendo aplicado, foi sendo analisado, o mundo foi mudando, a sociedade foi tomando novos traços de características, de dinâmicas, o behaviorismo também foi se atualizando. Então a gente vai ver 5 pontos aí, certo? Do behaviorismo moderno, que é extremamente interessante, importante e útil a gente entender aí os seus principais fundamentos, né, desse behaviorismo moderno, tá? Primeiro, então, é o comportamento observável, tá? A gente vai ter nesse behaviorismo esse tipo de estrutura de comportamento observável. Ele vai focar exatamente nisso, tá? Ele vai se preocupar com aquilo que é observável. Ele não vai se preocupar com aquilo externo, ele não vai se preocupar com aquilo que está para além do que a gente pode ver. E quando a gente fala disso, nós estamos falando principalmente do comportamento, não da neurociência, lá dentro do cérebro, como é que funciona, como é que as conexões neurais funcionam, como é que o químico não. O principal ponto é aquilo que é observável, tá? Do comportamento observável. Mais para frente, em outros pontos, eu vou dar um exemplo, tá? De um estudo, de uma situação, e vocês vão ver como é que é interessante e como somente o comportamento observável, só ele já consegue traçar uma série de respostas sobre o comportamento humano em si. Tá? Então o comportamento observável é um dos princípios importantes, tá? Do behaviorismo moderno. É observar, tá certo? Aquilo que é mensurável e aquilo que é observável. Isso é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é o ambiente e consequência, certo? Ambiente e consequência. O behaviorismo moderno, ele também vai se atentar a isso, né? Do comportamento, sobre como é que ele é influenciado pelo ambiente, tá certo? E como é que funcionam as consequências. Em 2 esquemas, tá? A gente vai ter os comportamentos que eles são recompensados também a ser repetidos, né? Eles vão ter a tendência de ser repetidos quando eles vão passar pelo processo de recompensamento. Então você tem um comportamento onde vai receber uma recompensa e eles tendem a ser repetidos, tá? Então o comportamento vai ser repetido. É aquela velha coisa da criança. Se comportou na Páscoa vai ganhar ovo. Aí se comportou na Páscoa vai ganhar um ovo. A tendência é que nas próximas Páscoas ele vá se comportar, porque ele vai repetir esse comportamento. E ele só vai repetir porque ele ganhou o ovo, não porque foi falado para ele que ele tem que se comportar, tá? Então é um tipo de esquema da teoria de como é que funciona. Isso vai ser observado, tá? Esse comportamento, os comportamentos que são recompensados e tendem a ser repetidos. Enquanto também os comportamentos que eles são punidos, eles tendem a ser evitados. Então, tá na hora de entregar presente pra galera, você vai entregar o ovo ali de Páscoa, a criança fez bagunça e ela não vai
receber um ovo é uma espécie de punição. No próximo, vai ser lembrado que ela fez bagunça, que ela não recebeu o ovo. Provavelmente ela vai evitar fazer aquela bagunça, causar, porque ela sabe que não vai ganhar o ovo da Páscoa, tá? É um exemplo, certo? Inclusive muito cotidiano, tá? Então, esses daqui são os dois pontos importantes. Esse daqui é o ambiente e consequência. Quer dizer, estudar ambiente e consequência. Isso é muito legal porque a gente vê esse mecanismo em tudo, praticamente, de ambiente e consequência, né? Você tem um ambiente, você tem uma dinâmica nesse ambiente, e aí a gente vai ver que pode ser reforçado, né, tanto aquele comportamento positivo quanto aquele comportamento negativo, tá? E aí a punição ou então a recompensa vai poder trabalhar essas questões. Por exemplo, a criança que chega atrasada na escola, ela vai lá e assina o caderninho lá com o nome, até se tiver tantos atrasos, vai levar uma convocação para os pais. Então ela, para evitar isso, começa a mexer no horário. E isso vai atingir a vida profissional também, porque nas empresas funciona da mesma forma na vida adulta, tá? Então ela vai ter que mexer no horário de sair antes de casa e tudo mais. Então isso é muito importante. Então esse tipo de comportamento parece que é uma coisa talvez superficial, mas esse comportamento ele está observando tanto a vida do indivíduo, aqui na minha casa, tal, de boa, como é que as coisas acontecem e como é que eu afeto aqui o ambiente que eu estou, como é que funciona a dinâmica que eu estou, até a minha vida em sociedade, lá fora, em outros países, né? Por exemplo, eu estou gravando um vídeo agora, tá? Vamos falar isso aqui, como é que isso daqui é importante, ó. Ambiente e consequência. Aí eu tenho uma galera aqui em casa, eu estou na sala gravando. Qual é a regra que se estabeleceu? Na hora de gravar vídeo, sem barulho, sem bagunça. Por quê? Senão atrapalha. E eu fico irritado se me atrapalhar, porque é um trampo montar o setup, fazer o roteiro, e você perder isso, tem que ficar editando, mexendo. Então é um tempo desperdiçado. Isso foi se estabelecendo com as outras pessoas da casa, foi ficando mais concreto eles fazerem em silêncio, não atrapalhar, conforme a gente foi chamando a atenção. Até teve dias que, atrapalhou pra caramba, aí eu fiquei irritado. A minha esposa também é youtuber e ela já passou por esse momento. O que é isso? É uma punição, a bronca, né? Uma bronca bem dada. Conversar sobre a situação e tudo mais, todo um universo que se construiu em cima disso. O que foi isso? Opa, é uma situação onde a gente não pode agir dessa forma porque está acontecendo uma situação X. Então não é hora de fazer barulho, de brigar, de nada. Então isso foi sendo reforçado, esse comportamento, tá? Então quando se estabelece o ambiente, uma situação de gravação, o pai tá montando o setup, eu chamo a galera e falo, vou gravar silêncio assim, assim, assim. Então já se estabeleceu uma dinâmica. Então olha só, quando você profissional, quando você curioso, né, quando você profissional que precisa conhecer o comportamento, que todos deveriam conhecer, fica muito mais fácil de você manipular algumas situações e de você construir situações, entendeu? A gente vê, por exemplo, essa falta na escola, né, uma falta muito grande de se trabalhar com uma estrutura melhor, esse comportamento, consequências e ambiente, tá? Então, isso é uma coisa extremamente prática do mundo real, do nosso dia a dia. Outro, modelagem comportamental. Essa modelagem comportamental, ela é uma técnica usada, tá certo, no behaviorismo moderno, e ela vai servir para ensinar novos comportamentos. Isso aqui é muito interessante, tá? Por exemplo, ela vai imitar comportamentos desejados, tá certo? E em seguida, recompensando o indivíduo por imitação. A gente vai ter uma coisa muito interessante, por exemplo, que eu gosto muito de citar, que é a ideia da dinâmica do metrô, da faixa amarela. Aquilo é uma coisa interessantíssima. A faixa amarela, há 20 anos atrás, mais ou menos, pelo que eu me lembro, era uma faixa, sério, dessa grossura, assim, pintada no chão, bem fininha, certo? E era uma briga para conseguir fazer com que a população ficasse atrás da faixa amarela, porque ela é uma faixa de segurança, tá? Ela é uma faixa de segurança e ela realmente funciona como uma faixa de segurança, ela é bem eficiente. Só que tinha um problema, que a galera no alvoroço de querer entrar no trem e tal, passava da faixa para ficar o mais próximo possível de quando a porta abrir, empurrar e entrar, certo? São Paulo, normal, principalmente no centro, tá? Então essa era uma dinâmica normal.
Para que essa faixa de segurança se tornasse mais eficiente, aconteceu vários processos. Eu pude observar alguns processos, foi muito interessante. Primeiro que você estabelece aquilo, depois você começa a repetir a norma, a repetir a regra. E aí você trabalha com o famoso policial bom e policial mau, que é o que a gente está vendo aqui, né? A gente está falando sobre as recompensas que tendem a ser repetidas, né? Você vai ter uma recompensa para o seu comportamento e você vai repetir o comportamento. Tanto quando você vai ter um comportamento ruim, você vai ser punido e esse seu comportamento ruim vai diminuir, tá? Então lá, por exemplo, teve uma época que tinha muitos guardas, né, muito pessoal que trabalhava na plataforma, e eles chamavam a atenção do pessoal que estava passando pela faixa. Teve até uma época muito legal em que os policiais, né, os PMs e os guardas próprios de segurança do metrô e das estações, eles andavam em cima da faixa amarela. Então, se você estava para lá da faixa amarela e você olhava, o cara estava vindo na sua direção, porque você estava na faixa amarela. Aí, o que automaticamente você fazia? Para evitar o constrangimento, você ia para trás da faixa amarela. Aí o policial passava assim, com aquela cara, tal, tipo assim, não é para passar da faixa amarela, mano. E era muito legal, porque funcionou, né? Causou coletivamente essa dinâmica de constrangimento, só que automaticamente gerou uma educação social, tá certo? Um aprendizado social, que a gente vai falar aqui embaixo. Então, um foi repetindo e por exemplo, para evitar o constrangimento, ficou ali atrás da faixa amarela. E aí foi com que outros também. Depois eles fizeram uma coisa mais interessante ainda. A faixa amarela, ela se tornou em muitas estações... Eles tiveram que colocar, inclusive por segurança, né? Porque o cego, ele não vê a faixa amarela. Então eles tiveram que colocar como é que fala? Algo palpável, né? Esqueci o nome agora da palavra. E então quando ele chega e encosta ali naquele esquema, né? Ele percebe que dele não pode passar dali, que ali é a faixa amarela. E o esquema de segurança para ele. Só que a faixa amarela também, para ficar mais eficiente, eles alargaram. Lembra que eu falei que era desse tamanho? Ela tá desse tamanho, ela tá do tamanho de um piso. Então, para você passar para a faixa amarela, você tem que dar um passão para frente. E é mais constrangimento ainda. Então, quando você olha no metrô e todo dia fica repetindo a informação de não atravessar a faixa amarela e tal... quando acontece algum acidente, já mostram acidentes e no jornal, por exemplo, quando é um acidente onde tem pessoas fora da faixa amarela e acabam tropeçando ou sendo empurradas, elas têm uma facilidade maior de cair na linha, de bater no trem, na máquina, porque ela está muito próxima. Atrás da faixa amarela é muito mais seguro, entendeu? Então, quer dizer, o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando essa ideia da modelagem comportamental, né? Como a gente viu lá, a modelagem comportamental é uma técnica usada no behaviorismo moderno, olha só, para ensinar novos comportamentos. Então, eles foram modelando o comportamento de parte da população. E isso vai sendo reforçado diariamente, certo? Técnica moderna do behaviorismo, né? Gente, quando eu falo técnicas modernas aqui, nós não estamos falando que são coisas novas, tá? A maioria dessas coisas do behaviorismo já nasceu com elas, já estudava elas, só que elas foram se atualizando, se aperfeiçoando, certo? Condicionamento operante, já fiz um vídeo sobre isso. Se você não viu, quando acabar aqui, vai ter a playlist completa sobre behaviorismo. Clica lá e só vai. Show de bola, tá? Tudo que você precisa saber sobre o behaviorismo. Vamos lá. Condicionamento operante. Condicionamento operante é uma técnica do behaviorismo moderno também, que ela envolve recompensar ou punir o comportamento para aumentar ou diminuir a probabilidade de que ele se desencadie novamente. O que é isso? Tá? Comportamento operante é o seguinte, ó. Um exemplo prático, né, pra gente pensar. Nós vamos ter comportamentos, tá? Esses comportamentos operantes, eles vão ser comportamentos que nós vamos principalmente escolher tê-los. Como, por exemplo, da faixa amarela. Se não passar guarda nenhum na faixa me chamando a atenção, tô legal, tô aqui, ó. O meu comportamento operante é esse. Eu vou operar nessa situação. A minha operação nessa situação vou ficar na frente da faixa com a minha bolsinha esperando o trem chegar. Quando o trem chegar, eu já vou indo pro lado assim, pra mim
para ficar no lugar que a porta parar, que na hora que a porta abrir eu já vou entrar no trem. Isso é o meu comportamento operante nesse momento. O guarda vai modelar o meu comportamento, ele vai passar, vai gerar esse constrangimento, usando de autoridade, eu vou para trás da faixa amarela. Ele vai fazer 1, 2, 3, 4 vezes até uma hora que eu desisto, que eu vou acostumar ali. Como eu vou estar ensinando o outro do meu lado, isso vai voltar para mim. Eu tô na faixa amarela, eu posso até querer ir pra frente, só que eu vou olhar e tá, de 10 pessoas que tá do meu lado aqui assim, na faixa, tem uma que tá com o pé na faixa, ela nem tá passando da faixa, ela tá com o pé na faixa. Os outros tá tudo aqui de boa, ó. Aí isso deixa de ser uma preocupação, se torna então um comportamento mecânico. Não, tô aqui, isso aqui é normal, dessa forma, desse jeito. É que nem um comportamento mecânico, por exemplo, de uma espécie de acordo social, né, de aprendizagem social, é de quem tá descendo. Aliás, a via de caminhar é sempre pela direita, né? Então é legal que sempre você tá na direita e quem tá vindo do outro lado tá vindo sempre pela esquerda. Por quê? Porque do lado dele ele tá na direita. Então é um esquema, tá? Então sempre vai ter o fluxo rodando legal. Você aprendeu isso uma vez que é mecânico. Você sabe que se você for para a esquerda, você vai atrapalhar a galera, que ela tá vindo no sentido ao contrário. Então você fica aqui na direita. Ó que interessante. Então quer dizer, você tem um comportamento que vai operar no mundo, tá certo? O mecanismo de comportamento operante, ele serve para isso, para modelar o seu comportamento. E ele vai modelar com o quê? Com as punições, tá certo? Como a gente já viu, e com as recompensas, tá? Punições e recompensas, que é a forma que ela vai atuar. A pessoa que deu o passo para trás, ela vai ter uma espécie de punição psicológica, social do constrangimento de ter feito errado, né? E agora ela tá para trás, então ela não faz mais parte do grupo que vai ser constrangido. Foi uma espécie de punição e vai ser reforçado para ela este comportamento operante de que ela precisa parar antes da faixa, ela não pode atravessar a faixa, certo? Então isso é um comportamento operante, é um comportamento de operação, como é que nós operamos as coisas, e ele vai ser modelado conforme recompensa e conforme punição, certo? Bom, vamos lá. Bom, se vocês quiserem, né, qual é o exemplo de recompensa? Um exemplo de recompensa muito forte é a recompensa do jornal. Tem um acidente, o fulano foi empurrado, tava depois da faixa, então tava na beira, caiu, se machucou, se estrepotou, sei lá, o trem pegou, ou então o trem não pegou, mas parou, fez um caos, e a pessoa que um dia passou a faixa, agora tá atrás, ela vai falar assim, não, tá vendo? Pois tem que ficar atrás da faixa, ó o perigo aí. Aí desequilibrou, caiu, ó, aí atrasa todo mundo. Então, quer dizer, agora ele acabou de reforçar, certo? O comportamento operante dele de ficar atrás da faixa, e ele vai passar isso para outras pessoas. Ele recebeu uma recompensa. Uma das recompensas é a ideia de que não foi ele, né? De que, tá vendo? A outra pessoa fez errado. Isso não é interessante, certo? Bom, vamos lá. Quinto ponto é a aprendizagem social, que é tudo isso que eu falei, certo? A aprendizagem social é uma teoria do behaviorismo moderno, tá certo? Que sugere que as pessoas aprendem através de observação e imitação do comportamento dos outros. Isso é totalmente real. Nem vou precisar de outro exemplo. O exemplo que eu dei do trem. Eu dou um passo para trás, olho para o lado, as pessoas que estão todas alinhadas atrás da faixa amarela, elas vão formar um coletivo de aprendizagem. Elas vão ensinar as outras até onde você pode ir, né? São poucas pessoas que ficam pisando na faixa amarela. Lembra que eu falei que a faixa amarela ficou grande? A própria dinâmica da faixa amarela inibe você de passar por ela, porque ela é muito larga. Então você está muito longe, muito destacado da situação normal, né? Então isso é muito importante. É mais ou menos o mesmo constrangimento de do nada você querer cortar uma fila, entrar numa fila, né? Então são coisas que vão acontecendo, são aprendizagens sociais, tá certo? A gente aprende com a sociedade e a sociedade vai se modelando, certo? Bom, isso daqui é muito importante, tá certo? E esses são os pontos mais importantes que a gente vai ter do behaviorismo moderno, certo? Bom, para ser trabalhado esse behaviorismo moderno, principalmente com essas pontuações modernas, de forma terapêutica, como é que funciona? Bom, é trabalhado primeiro o comportamento do indivíduo, né? Vai ser analisado toda a sua dinâmica social e vai ser identificado tipos de comportamentos positivos e negativos. A ideia é diminuir os comportamentos negativos. E nisso o behaviorismo terapêutico ele vai utilizar então
novas formas de se ver esses comportamentos, remodelar os comportamentos, substituir os comportamentos, repensar e ressignificar os comportamentos. E então vai trabalhar numa série de dinâmicas de entender o comportamento e transformar e mudar esses comportamentos, certo? Aí tem até uma frase importante que resume muito pra gente o trabalho terapêutico, é o seguinte, ó: a terapia comportamental pode ser usada para tratar uma variedade de condições, incluindo transtornos de ansiedade, depressão, transtornos alimentares e problemas de relacionamento. São algumas das áreas que a terapia comportamental pode utilizar, né? Por exemplo, se a gente for pensar na questão de depressão, que é algo que está em voga aí, né? Um dos primeiros passos, e é uma característica, por exemplo, da TCC também, da terapia cognitiva comportamental, é trabalhar exatamente o comportamento do indivíduo que está com depressão, né? O indivíduo que está com depressão, ele começa a melhorar quando ele começa a modificar o comportamento dele, certo? Que a depressão vai trazer um formato de comportamento que é negativo para esse indivíduo. Então vai ser trabalhada essa questão do comportamento, tá? Então isso é mais ou menos um pouquinho sobre o behaviorismo terapêutico, certo? É isso aí, espero que você tenha gostado. Nós falamos hoje sobre um pouco do behaviorismo moderno e 5 pontos importantes que são fundamentais para você entender, para você conhecer sobre como é que o behaviorismo moderno pensa, tá? Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo na tua faculdade, ótimo ponto a ponto para você estudar e até o próximo vídeo. Valeu!